Havendo quórum, declaro aberta a 14ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para juntos fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cumprimento todos os vereadores, funcionários da Câmara Municipal e munícipes que nos acompanham pela rádio e também pela internet, desejando a todos uma excelente noite e agradecendo pela presença e pela audiência em nossa reunião. Passando a leitura, discussão e votação da ata 022 da 13ª sessão ordinária, do dia 8 de junho de 2020, pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 8 de junho de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 13 do ano de 2020, desta legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 20 e ata número 21. As atas foram aprovadas por unanimidade. Primeiro expediente, leitura do projeto 43/2020, leitura das portarias 16 e 17, leitura das indicações 81 a 88, e no segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos eles e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara, podendo ser acessados pelo link TV Câmara. Na ordem do dia, leitura do projeto 27, projeto de lei 28, discussão e votação do substitutivo do projeto de lei 23, e o projeto foi aprovado por 5 votos a favor e 3 votos contra. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar nesse assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 15 de junho de 2020. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 022 da 13ª sessão ordinária. Passando a uma correspondência, ofício 138, do deputado Duarte Bechir. Ofício Belo Horizonte, 8 de junho de 2020, do deputado estadual Duarte Bechir, endereçado aqui ao excelentíssimo senhor presidente e demais pares. Com a minha saudação, tenho a satisfazer e levar o conhecimento de vossas excelências que foi efetuado o pagamento da emenda parlamentar por mim, indicada no valor de R$100 mil para ações de custeio na área da saúde em favor dessa municipalidade. Ao ensejo, renovo minha permanente disposição em trabalhar em prol dos interesses dessa municipalidade e valho-me da oportunidade para renovar vossas excelências o meu elevado apreço e estima. Agradeço ao deputado Duarte Bechir pela indicação da verba ao nosso município e também por informar essa casa, na pessoa do vereador Ellison, que pediu que nós fizéssemos a leitura, do ex-vereador Ellison Filadelfo, que pediu que nós fizéssemos a leitura do ofício hoje. Passando agora a 2 requerimentos. Requerimento número 44, de autoria de José Aldair, Jefferson Rubens, Paulo Henrique e o Luiz Cláudio Luiz Paçoca. Os vereadores vêm por meio deste requerer que seja enviada a cópia da resposta citada no ofício 161 de 2020 da Prefeitura Municipal. Resposta ao requerimento 30 de 2020 por parte do BDMG. Finalidade de conhecimento. Todos os vereadores estão de acordo com o requerimento? Declaro aprovado o requerimento 044, passando ao requerimento 045. De autoria do Luiz Paçoca, o vereador vem por meio deste requerer a Secretaria de Saúde e Secretaria do Meio Ambiente cópia do relatório das últimas inspeções realizadas nas granjas. Justificativa, conhecimento e acompanhamento devido ao aumento da quantidade de moscas nas residências e demais locais. Da mesma forma, os vereadores que estão de acordo com esse requerimento, de autoria do vereador Luiz, permaneçam como estão. Declaro aprovado a unanimidade o requerimento 045 e ambos serão encaminhados à Prefeitura Municipal para que seja respondido no prazo regimental. Passando a uma moção.
Moção de agradecimento número 22 de 2020, requerida pelo excelentíssimo vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, apresentada à mesa, ouvido soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais. Foi aprovada a moção de agradecimento ao ilustríssimo senhor Omar Barroso Brito, pela amizade e empenho na obtenção do recurso no valor de R$ 100.000 para Itaiandu, junto ao deputado estadual Gustavo Mitre. Passando às 5 indicações. Indicação número 89, de minha autoria, Éder de Almeida Pinto Benício. Solicito ao Executivo que seja providenciada a construção de uma ciclovia paralela à linha férrea ou em outro local que o Executivo julgar conveniente. Tem aqui uma foto em anexo de uma ciclovia que tem lá em Passa Quatro. Indicação número 90, também de minha autoria. Solicito ao Executivo que seja providenciada a melhoria e manutenção da estrada do Capoeirão. Também de minha autoria, indicação 191. Solicito ao Executivo que seja providenciada a poda do excesso de copa das árvores que estão bloqueando os postinhos colocados paralelos também à linha férrea, impedindo que eles recebam luz. Com isso, que eles acendam à noite. Indicação 92, Luiz Paçoca. Solicita à Prefeitura que providencie a realização de uma obra para melhorar a distribuição de água na parte alta do bairro Jardim Panorama. Indicação 93, Paulinho, Luiz Paçoca, Rubinho e José Aldair. Os vereadores que subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a indicação. Considerando a disposição da Lei Complementar 64 de 1990, em seu artigo 1º, inciso 2, a linha 1ª, artigo 1º, são inelegíveis para presidente e vice-presidente da República os que servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantindo o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. Considerando a disposição da Lei Complementar 64 de 1990, em seu artigo 1º, inciso 4º, artigo 1º são inelegíveis para prefeito e vice-prefeito, no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado do Distrito Federal, considerando essa mesma disposição em seu artigo 1º, inciso 7º, são inelegíveis para a Câmara Municipal. Em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observando o prazo de 6 meses para descompatibilização. Considerando que a jurisprudência pátria tem entendido desarrazoado exigir prazo para afastamento para o pleito eleitoral maior que 3 meses, exigindo afastamento de 6 meses somente em casos específicos, conforme se verifica no TCE do Ceará, equipara-se ao servidor público integrante do Conselho Tutelar Municipal, razão pela qual o prazo para a descompatibilização é de 3 meses antes do pleito, fato comprovado nos autos. Considerando que o conselheiro tutelar se equipara a servidor público para todos os efeitos, conforme jurisprudência do próprio TSE, exigindo prazo de 3 meses para o afastamento, conforme se verifica, registro de candidato, eleição para vereador, conselheiro tutelar, equipara-se a servidor público, a exigência de 3 meses de compatibilização, em seu artigo 1º, Lei Complementar 64 de 90, precedentes, decisão 1. Trata-se de registro de candidatura do senhor Gilberto Douglas dos Santos, ao cargo de vereador, Fazenda, Rio Grande do Paraná. A coligação Experiência e Honestidade comprovadas apresentou impugnação ao pedido de registro. Alega que o candidato deveria ter se afastado do seu cargo público de conselheiro tutelar no prazo de 4 meses, e não em 3, como fez. O juiz eleitoral julgou improcedente a impugnação por considerar que o prazo para isso, dentro do conselheiro tutelar, é o mesmo do servidor público, ou seja, 3 meses, conforme o artigo 1º, inciso 2 e inciso 1º da Lei Complementar 64 de 90. O Tribunal Regional Eleitoral reformou a sentença para concluir que o prazo de descompatibilização de 6 meses, todos com relação à declaração, foram acolhidos com efeitos modificativos para deferir o registro, a vez que a jurisprudência do TSE tem firmado o entendimento que o prazo de compatibilização nesses casos é de 3 meses.
O prazo de afastamento remunerado ao servidor público, candidato compreendido no artigo 1º, inciso 2º da Lei Complementar 64 de 90, será sempre de três meses anteriores ao pleito, seja qual o pleito considerado, federal, estadual, municipal, majoritário ou proporcional, eleição para vereador, resolução do TSE, descompatibilização de servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos, entidades de administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, do mesmo, do município, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, deverão afastar seu cargo 3 meses antes do pleito, garantido direito à percepção dos vencimentos integrais, havendo o candidato se desincompatibilizado em 3 meses. Não há falar em ineligibilidade. No que tange à alegada divergência, a jurisprudência verifica-se nos autos que não foi devidamente demonstrada, pois a recorrente não faz o devido cotejo analítico das teses, como exige a jurisprudência desta Corte verbis. A divergência, para se configurar, requer que o recorrente colacione julgados e realize confronto analítico entre as teses, acórdão impugnado dos paradigmas. 3. Ante exposto, nego seguimento ao recurso. E o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Data de julgamento 20/9/2004. TSE já foi acórdão firmado a tese de afastamento do conselheiro tutelar. Considerando que não há fatores impeditivos de candidatura de conselheiro tutelar para as eleições municipais, estaduais e federais, apenas a necessidade de, se eleito for, se exonerar do cargo eletivo de conselheiro para assumir o cargo político eletivo, caso queira. Portanto, é necessária adequação na legislação municipal. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, dispõe que o requisito para elegibilidade, dentre outros, é a filiação partidária. Considerando que, da mesma forma, a condição para candidatar-se a cargo eletivo é a filiação partidária, considerando por se equiparar funcionário público quanto ao conselheiro tutelar, não há de se falar em qualquer impedimento quanto à sua liberdade de filiação político-partidária e de exercer tais atividades. Resolvem propor a seguinte indicação, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para o novo projeto de lei, objetivando acrescentar alguns dispositivos e revogar outros constantes na Lei Municipal 1174, de 9 de abril de 2019, viabilizando a possibilidade de concorrência ao pleito das eleições em consonância com a jurisprudência pátria, somando-se flagrante inconstitucionalidade conforme delineada acima. Ciente da atenção ao pleito e seguro do encaminhamento da modificação legislativa sugerida para votação neste plenário, reitero nossos mais elevados votos e estimo em consideração. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Presidente, pela ordem, se o senhor me permitir, por gentileza, 1 minuto rapidinho. Só para poder reforçar essa informação aos colegas vereadores, que nós votamos no ano passado aqui nesta casa uma lei que trata do Conselho Tutelar, e esta lei, após um estudo, foi apontado que ela possui artigos inconstitucionais, e também nos deparamos com uma situação de que o município não está em concordância com os outros municípios, com a lei federal e com o entendimento da nossa Constituição. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de poder corrigir o que foi feito e, sobretudo, que seja possível que o Poder Executivo, atentando, se entendendo dessa forma também, que nós possamos receber esse projeto, que é de autoria do Poder Executivo, para que possamos estudar, avaliar, e antes do término do mês de junho, que possamos também, possivelmente, todos entendendo, aprovar este novo projeto que regularizará esta situação que hoje se encontra inconstitucional. A presente indicação foi assinada por mim, pelo colega Luiz, Rubinho e Zé Aldair, mas eu quero estender a todos os colegas vereadores que queiram assiná-la, porque é algo que é do interesse de toda a comunidade e, sobretudo, nossa, que nós somos vereadores, cumpridores e fiscalizadores da lei, e que possamos corrigir para que tudo esteja regularizado. Apenas isso são as minhas palavras. Eu agradeço, presidente, pela benevolência do tempo. Perfeitamente. Nós vamos passar ao segundo expediente. Palavra cedida aos vereadores por até 5 minutos, iniciando pelo líder do governo, vereador Manuel Vicente da Fonseca.
que vem. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, nossos colegas funcionários da Câmara Municipal, ouvintes da Terras Altas, internautas que nos acompanham, em especial a dona Zezé e outros amigos que infelizmente não podem estar presentes. Uma boa noite a todos. Gostaria de iniciar respondendo às indicações feitas semana passada. Indicação 082 do vereador Jefferson Rubens, que solicita a prefeitura que faça parceria com a PAI de Itanhandu para o transporte de cadeirantes que necessitam de fisioterapia. Eu, em conversa com o prefeito, ele me disse que o que compete à prefeitura nos repasses com a PAI, ele vem seguindo rigorosamente, fazendo seus repasses, e vê com muita dificuldade esse transporte, por ser pessoas especiais, pessoas, às vezes, debilitadas, como estão precisando de fisioterapia, que precisam de um acompanhamento especial. Então, ele acha meio que difícil, entendeu? Mas que não descarta a possibilidade. Obrigado. De nada. Indicação 83, do vereador Rubinho também, solicita a prefeitura que faça colocação de iluminação na rua José Ernesto Mendes. O prefeito colocou na sua programação e para pedir a CEMIG que faça o orçamento para que se faça a ligação nesse local, que é um local onde foi feita a interligação da Dr. Delfim Pinho Filho com o portal, então ele necessita realmente dessa iluminação. Indicação 081. Vamos na 86 primeiro, do vereador Elson Delfim. Solicita a prefeitura providencie a manutenção da rua Esther Pereira dos Reis. Como eu venho dizendo, o funcionário que faz esse reparo, por ter mais de 60 anos, está afastado pela pandemia do corona. Então, a gente encontra-se essa dificuldade de estar fazendo muitos dos reparos nas ruas. Também, esse enquadra um pedido do Rubinho também, que é a respeito do quebra-mola na rua Armando Cunha, Rubinho. Assim que ele voltar, a gente vai colocar na programação. Indicação 87 do vereador Zé Aldair, que é a flexibilidade do comércio até às 19 horas. Então, o prefeito vai encaminhar para o comitê para que olhe com bons olhos e veja para nós se consegue fazer essa flexibilidade. Indicação 88 do vereador Zé Aldair também, solicita a prefeitura providenciar a colocação de um poste braço de iluminação pública na rodovia dos Bandeirantes. Também o prefeito colocou na programação para o próximo programa de iluminação com energia solar, que ele já está fazendo um novo pedido. Indicação 84 do vereador Paulo Henrique. Solicita a prefeitura que continue as obras do loteamento Sagrado Coração de Jesus, utilizando parte dos recursos provenientes de transferência da União. Em conversa com o prefeito, ele me diz que, por enquanto, não tem intenção de mexer no loteamento, até porque ele não sabe como vai ficar e até quando vai essa pandemia, os repassos vêm caindo, mas que talvez no quartel, foi uma indicação sua também, ele tem até esse pensamento de estar mexendo, mas o loteamento, por enquanto, ele não tem programa para mexer lá, não. Essas são as respostas das indicações da semana passada, né? Agora, eu gostaria de parabenizar o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus pelo trabalho, pela liberação da feira de alimentos dos produtores de Itanhandu, né? Você leva um abraço a todos, um agradecimento de todos os produtores de Itanhandu, que a gente via-se muito necessário, não só dos produtores de estar distribuindo, vendendo seus produtos, né, produzidos com tanto sofrimento. A gente via a necessidade desse trabalho, dessa liberação, e da nossa população também de estar adquirindo esses produtos de excelente qualidade. Também gostaria de parabenizar a equipe de saúde, todos os voluntários que estiveram lá trabalhando, organizando
a entrada do pessoal, medindo temperatura e organizando, orientando a todos, né? Então a gente fica aí satisfeito pelos produtores de alimentos de Itanhandu. Ed, já respondendo a indicação sul, que seria semana que vem da estrada do Capoeirão, já foi feita a manutenção da estrada, tá joia? É o que eu tenho a dizer hoje. Uma boa noite a todos, obrigado. Passa a palavra ao vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos que nos acompanham de sua casa, seja pela internet ou pela rádio. Cumprimento aos colegas vereadores, a mesa diretora, nossos amigos aqui da Câmara, João Paulo, Fernando. Bom, mais uma semana que a gente vive aí essa pandemia. Reforçamos aí sempre o pedido para que a população se cuide. Não é o momento para se descuidar, embora algumas coisas sigam seu fluxo aí de liberação, com ponderação, claro. Muito importante isso que o Manuel disse, essa volta da feira, com muito cuidado. Vejo que Itanhandu, graças a Deus, tem conseguido trabalhar muito bem com relação ao combate e ao enfrentamento ao Covid-19. Né? Eu tive já em algumas cidades vizinhas e pude ver, não é uma competição, não estou aqui querendo desmerecer nenhuma outra cidade, que agora o intuito é cooperação, mas o meu discurso é no sentido de dizer que Itanhandu tem feito um grande trabalho com relação a isso. A população se conscientizou, o pessoal tem usado máscaras, a gente às vezes vai em alguma outra cidade e vê que esse costume ele não está sendo feito em outras, né? Com relação também à barreira sanitária e tudo mais. Então, gostaria de parabenizar, sim, porque é um trabalho que não é fácil. Itanhandu tem conseguido identificar os casos de Covid e, graças a Deus, até agora a resposta tem sido muito boa aos que, infelizmente, contraíram aí o vírus. Graças a Deus, conseguiram sair bem dessa. E até o boletim de ontem, tinha uma pessoa ainda lutando para sair desse vírus, mas, se Deus quiser, ela vai conseguir. E, aos poucos, nós vamos conseguir também juntos sair dessa situação. Com relação às indicações, agradecer, o Manuel já falou da estrada do Capoeirão. Do lado de Passa Quatro estava uma estrada boa, e aqui chegando ali no jardim tinha ali uma valeta, e fico feliz aí que foi atendida já a indicação, porque o pessoal necessita muito daquele trecho ali para trabalhar, né? Principalmente ali no jardim. Com relação à água do Pinicão, eu e mais alguns vereadores estamos lá num grupo dos moradores, eles têm feito as reivindicações, lá é um problema crônico de falta de água, um mato alto ali na beira da estrada, então fica aqui também o pedido para que essas ações possam ser feitas. Né? E com relação à ciclovia também, lá em Passa Quatro tem uma ciclovia muito boa, muito bonita até por sinal, enquanto não se resolve essa questão do trem aqui em Itanhandu, que possa, quem sabe, né, essa ideia ser utilizada aqui em Itanhandu também, ali próximo da linha, beirando ali. Né? E uma outra indicação que foi passada por alguns munícipes é com relação a algumas copas das árvores que elas têm... foi colocado um postinho, na verdade, praticamente dentro de uma copa de uma árvore, ali próximo do correio, ali atrás do correio, e esse postinho ele não recebe a quantidade de luz adequada, então chega à noite ele está com dificuldade de acender, né? Às vezes não acende. E ali próximo também da antiga estação de energia. Então fiz a indicação para que isso possa ser resolvido, e ficou excelente ali esse trecho, o pessoal está caminhando ali com mais segurança, e usando também, não apenas para os exercícios físicos, mas às vezes um transporte mesmo, uma situação rápida que tem que fazer de uma ponta da cidade à outra. Então ficou muito bom e parabéns a todos os envolvidos. Mas é isso, hoje me despeço desejando a todos uma excelente semana. Passa a palavra ao vereador Beni. Cumprimento os nobres colegas vereadores, mesa diretora, ouvintes da Terras Altas e quem nos acompanha pelo portal da Câmara. Gostaria de parabenizar a Prefeitura Municipal pelo serviço de limpeza e retirada dos galhos de árvore e o mato no bairro Jardim Alzira. Aproveito para agradecer os funcionários da garagem também, que fez esse trabalho. Fiz essa solicitação ao encarregado aí, Manuel Vicente, o mesmo atendeu. Aproveito para pedir para você, Manuel Vicente, para fazer uma limpeza na rua Governador Valadares. Tem uns galhos de árvore ali que já tem um tempo, já até ressecaram. Se você puder ir
essa semana fazer a limpeza lá na rua. Tem pedidos também dos moradores do bairro da Ponte Alta. A prefeitura fez uma barreira na rua Antônio Pereira Leite, né, para auxiliar as barreiras sanitárias. E os moradores pediram se é possível substituir essa barreira feita com terra por manilha ou morião, se é possível, porque ali, Manuel Vicente, os moradores precisam daquele trecho para ir trabalhar. E como esse trecho aí é próximo à rodovia, então eles utilizam esse trecho. Tá? Pode falar. É só uma parte, Beni. Inclusive, o pessoal tinha pedido para fechar o final de semana, acabando deixaram sem passar os pedestres, mas hoje nós já fomos lá, retiramos parte da terra para passar o pessoal de bicicleta, a pé ali, tá? Ah, sim. Porque nós tínhamos colocado a manilha, mas o pessoal estava removendo as manilhas e passando. Sim. Tá? Mas Tá, foi ok. aberta uma passagem para pedestre e ciclista lá. Obrigado. Vou falar também da falta de água no bairro Jardim. Esse final de semana faltou água no bairro Pinicão e nos Gonçalves. O bairro do Jardim está mais populoso, né? De 10 anos para cá foram construídas muitas casas e tem gente que mora fora do bairro que tem casa também, vai para lá final de semana e fora o desperdício, né? Acho que deveria fazer um estudo, né? Com aquela água do bairro, né? Não sou leigo nesse assunto, mas poderia fazer um estudo para ver o que está acontecendo com essa falta de água constante no bairro. Então, assim, o Manuel Vicente, sempre a gente está pedindo para ele tenta nos atender, né? Até achar uma solução. Mas a solução tem que ser resolvida, né? Não dá para fazer um paliativo, ainda mais se tratando de água. Nós estamos vivendo uma pandemia aí, precisamos voltar aos antigos hábitos, né? De lavar a mão constante. Imagina você abre uma torneira e não tem água, né? Para lavar a mão, para tomar um banho, para fazer comida, é difícil. Então, não sei se a semana, se for alguém lá para fazer esse trabalho, uma vistoria lá, Manuel Vicente. Vai responder não, né? Então, Beni, uma parte aqui. Realmente, eu tenho acompanhado também, faço parte do grupo lá. Como estou dizendo para o Ferraz, o pessoal falou na quinta que estava sem água, eu corri lá imediatamente, estava com água nas torneiras. O Ferraz me disse que ontem falaram que estava sem água, ele foi lá e estava com água também. Só que aquele que eu venho falando para os moradores, é o momento que a bomba é ligada a bomba para jogar água para a parte alta, infelizmente esse momento vai faltar água na parte de baixo, entendeu? Sim. Mas está bem adiantado o projeto na Funasa para fazer a captação do rio e a gente conseguir esse projeto, conseguir bombear água do rio, as caixas reservatórias estando cheio, aí graças a Deus esse problema vai ser sanado, que aí não precisa ser acionada a bomba, entendeu? Obrigado. E na próxima reunião, se você puder trazer para a gente a questão da licitação a respeito de calceteiros, né? Que você mesmo falou que está tendo dificuldade, porque quem faz esse trabalho tem 60 anos, né? E nós temos excelentes calceteiros em Itanhandu, inclusive o Nil, que sempre está em contato com a gente, solicitando esse trabalho. Mas quem dá as ordens, quem fala para nós se está tudo ok ou não é a nossa secretária de obras, a Alessandra. Mas nosso porta-voz aí é o Manuel Vicente, que é o nosso líder do governo. Então, se você puder trazer para a gente na próxima reunião. E para encerrar, quero falar um pouco das academias, né? Aproveitar que o nosso presidente faz parte do Comitê de Combate ao Covid-19. Pedimos para o comitê que dá devida atenção para as academias. Fazem 6 semanas que estamos trabalhando com 4 alunos por horário, 2 vezes por semana. Nós esperávamos também que a flexibilização fosse progressiva, né? A primeira semana com 4 alunos, a terceira semana que seja com 5. Porque nós precisamos de uma condição de trabalho. Eu não estou falando para a minha academia, tá? Então, aqui nós somos
Então, temos sete academias. Então, como eu sou representante de uma, eu tenho que falar por todos. Porque a gente está tendo dificuldade para trabalhar. Embora nós temos espaço para trabalhar, estamos tomando os devidos cuidados e somos parceiros da Secretaria da Saúde também no combate. Mas nós precisamos de uma flexibilização maior, precisamos de apoio e que vocês revejam e pensem na nossa situação. Com essas palavras, me despeço. Elson Delfim Ramiro, boa noite a todos. Com a palavra o vereador José Aldair Marinho. Senhor presidente, caros colegas vereadores, demais membros da mesa diretora, itanhanduenses, meu boa noite. Primeiramente, gostaria de tecer um comentário muito rápido da minha posição sobre a não aprovação do projeto 025, que foi uma matéria que veio para discussão e votação na semana passada, na última reunião, e teve meu voto contrário para a não aprovação devido à seguinte justificativa. Eu entendo que os recursos que veio do governo federal relativo ao pré-sal da parte que cabe ao município de Itanhandu, esse recurso, no meu entender, no meu entendimento, deverá ser aplicado em investimento, como a própria lei determina. E com isso, esse projeto de lei 025, ele trata de pagamento de uma parte do contrato da empreiteira que executa o serviço no bairro da Ponte Alta, no loteamento destinado para casas, para moradias econômicas. Diante disso, então, somente para reforçar aqui, para que os eleitores, a comunidade de Itanhandu que nos acompanha, para saber realmente o porquê, qual a razão que me levou a votar contrário, a rejeitar o projeto de lei. Eu entendo que todo o recurso do pré-sal, que um valor atualizado com certeza em torno de 700 ou 800 mil, deverá ser aplicado em obras ou aquisição de equipamentos ou aquisição de imóveis, até porque o município de Itanhandu precisa construir o quartel, precisa de construir o velório, precisa adquirir um terreno para a construção da estação de tratamento de esgoto, que é uma ET de toda a cidade, que tal negociação já iniciou por parte da prefeitura, mas por falta de recurso ainda não deu sinal verde no andamento desse, segundo informações, e que esse recurso que veio destinado para investimento, além do mais, tem ainda a obra de infraestrutura do bairro da Ponte Alta e a construção de uma ET lá também, para atender a necessidade daquele bairro. Enfim, então, vejo que tem muitos projetos a serem realizados e atendidos, que tudo isso em benefício da comunidade. Vejo que é um direito da empreiteira de atualizar seu valor, mas não com pagamento na utilização desse recurso. Esse recurso deveria de vir do orçamento anual do município, por se tratar de uma obra anterior ao repasse desses recursos também. Senhor presidente, também temos uma reclamação muito grande em nossa cidade, que é o aumento do quantitativo de moscas, que já está trazendo grandes problemas para a nossa comunidade, e conforme pedidos já apresentados, é importante a continuidade da fiscalização por parte da vigilância sanitária. E, por outro lado, existe também a regulamentação, a lei de proliferação de moscas, apresentada por mim, o projeto, ou sancionado pelo prefeito. Ela depende da regulamentação. E essa regulamentação, minuta, já se encontra lá no poder do Executivo Municipal, e, se não falha a memória, a vigilância sanitária trabalhou
dentro dessa regulamentação, dependendo apenas da Secretaria do Meio Ambiente para poder aprovar saltar o decreto da regulamentação. Pediria ao nosso líder de governo para verificar essa situação para nós e para trazer a informação da regulamentação dessa lei para nós na próxima reunião. Quanto à indicação número 87 da flexibilização do funcionamento dos bares e restaurantes de nossa cidade, quero agradecer aqui o líder do governo que trouxe a resposta do prefeito, que ele enviará ao comitê do coronavírus. Pediria a intercessão novamente do nosso representante, o presidente Cleberson, para atuar junto ao comitê, reforçar esse pedido nosso, senhor presidente, que é muito importante para os donos dos bares, que continuam ainda, acho que essa flexibilização para eles já poderia ter sido atendido, tendo em vista que, e tendo, graças a Deus, estamos sob controle, e até porque esses bares, restaurantes e lanchonetes, eles não provocariam tumulto ou grandes volumes de pessoas, até porque as pessoas não vão adentrar dentro do comércio, e sim vai receber, as pessoas à porta do comércio para ser atendido e sair desse problema que eles vêm caminhando. Só para finalizar, só um minutinho, presidente, peço mais uma vez, com relação a a minha indicação, o meu pedido, para que vamos partir para a quarta reunião faltando para a gente poder analisar sobre o projeto, a proposição que deverá ser da mesa diretora, para que a gente possa apreciar a matéria da próxima legislatura, que é a fixação dos salários dos agentes políticos. Nesse momento, agradeço a todos. Meu boa noite. Com a palavra o vereador Jefferson Rubens Rubinho. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da casa, em especial João Paulo e Fernando, que estão no apoio, a todos os ouvintes da Rádio Terras Altas, também do portal da Câmara. Boa noite especial à dona Zezé, uma nossa ilustríssima acompanhante aqui na Câmara, nesse momento não está podendo vir. E também hoje boa noite ao ouvinte Edson, com o apelido de Purgão, que nos fez um questionamento, e eu vou deixar aqui um pedido ao senhor presidente Klebers, que o senhor tenha uma conversa com o pessoal da rádio, que o questionamento, não sei se os outros vereadores têm essas reclamações, que a rádio vai bem o dia inteiro, todos os momentos, todas as horas, as músicas tocando normal. Quando começa a transmissão da rádio, da nossa reunião, o nível da rádio cai. Não dá para entender o que fala, é muito chiado, muito barulho. Então, eu vou pedir para o presidente que tenha essa autonomia de conversar com eles, ver o que eles conseguem melhorar para a gente nisso aí. Então, fica aí o abraço especial ao Edson. Será atendido, Rubinho. Obrigado, Cleber. E fazer um pedido também, indicação para o Mané Vicente, eu vou fazer com os pontos, Mané Vicente, que você vai entender onde é. É que faça uma manutenção no afundamento em trechos da rua Luiz Ramos da Costa, a Estrada do Jardim, entre o Rancho Juliana e a Curva do Jardim. Por quê? Aquele trecho, por ser muito sinuoso, acumula água e está afundando. E o que o pessoal está fazendo? Eles estão vindo na contramão, cara. Não sei se vocês também que passam por lá fazem uso. Já aconteceu de cruzar com o carro na contramão ali e, vamos dizer, seria o anúncio de um acidente ali, qualquer momento, entre dois caminhões, um carro, uma moto, que quando eles saem na contramão, por causa do buraco, está acontecendo. São 3 ou 4 buracos, mas são bem nas curvas. Então, falando dos trechos, você já visualizou. Eu espero que você consiga aí um retorno para a gente. Quero dizer para o Luiz que foi muito oportuno o requerimento de hoje, a respeito da fiscalização das moscas, que esse final de semana também foi terrível de bater na nossos WhatsApp perguntando o que está sendo feito a respeito das moscas. Quero dar os parabéns à Polícia Militar
pelos 245 anos dessa importante instituição, e nós, itanhanduenses, temos o privilégio de termos o comandante da polícia, o tenente-coronel Juliano, morando aqui em Itanhandu e sendo um de nós itanhanduenses, já que essa casa concedeu a ele o título de cidadão honorário itanhanduense. E devemos aproveitar esse momento importante para nos movimentarmos a respeito da construção do quartel da polícia, que vem essa obra se arrastando há muitos anos, uma obra de suma importância, e em conversa com o tenente-coronel, se a gente perder essa oportunidade, nesse momento que a gente está tão próximo de conseguir a continuação dessa obra, pode ser que a gente perca até destacamento, que a gente possa ser rebaixado, não sei bem como é que fala o termo de polícia, e Itanhandu ser representado por Itamonte ou Passa Quatro, não ter mais quartel Itanhandu, nem para os que hoje já estão aqui. Então vamos aí agarrar isso aí, vamos aproveitar esse momento. Como ele falou, ele estando lá em cima, ele tem força para ajudar. O cavalo está passando arriado na nossa frente, como a gente costuma falar. Vamos aproveitar e montar nele, gente, e fazermos o possível para a continuação dessa obra. A gente sabe que não dá tempo de terminar nesses meses que findam 2020, mas que inicie, reinicie, que o próximo prefeito, ou que o próprio prefeito, se for reeleito, se ele vier, que continue essa importante obra para todos os nossos futuros itanhanduenses. Quero terminar dizendo, a respeito de todos os protestos que estão tendo mundo afora, sobre vidas negras. O slogan é vidas negras importam. Importam sim, mas não devemos esquecer que todas as vidas são importantes. E mais importante é o respeito entre os seres humanos, para que não haja o desrespeito entre raças, independente da cor, da etnia, da originalidade, da descendência, e que a gente respeite o outro. Pode acontecer o que for, gente, mas que não falte o respeito. A gente pode ser divergente em tudo, mas podemos ser e termos respeito um para com o outro. Com as palavras, me despeço. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a semana de cada um que possa estar nesse momento precisando de um apoio. Uma boa noite. Com a palavra o vereador Paulo Henrique. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, cumprimentar nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, João Paulo, Fernando, funcionários da Câmara, os colegas vereadores, os internautas que nos acompanham pelo site da Câmara e também os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, desejando uma boa noite a todos. Gostaria de mais uma vez me dirigir ao colega Manuel Vicente, líder do governo, para que possa realizar uma cobrança à secretária municipal de obras, que esteve nesta casa em reunião, onde foi indicado e solicitado a ela a alteração das informações que estão erradas na placa da obra da passarela ao lado da Santa Casa. Ela também concordou que estavam erradas e que faria essa alteração. Até onde eu sei, ainda não foi substituída as informações, então a gente pede para que ocorra, porque está em desacordo com uma lei municipal. Também solicitamos a sinalização desta obra, todos os cuidados necessários, porque, segundo os moradores e transeuntes próximos à obra, disseram que está perigoso, fácil de deslizamento, de pessoas caírem, pessoas sofrerem algum tipo de acidente, né, com vergalhões aparecendo, e que a prefeitura possa tomar uma providência de, sobretudo, continuar a obra que encontra-se parada. Também gostaria de solicitar ao prefeito que tomasse providência a respeito da falta d'água. Esse final de semana recebi reclamações dos bairros do Pinicão, Gonçalves e Jardim Panorama, sobretudo. Pessoas que ficaram 3 dias sem água, que já é um absurdo, porque pagam para esse serviço, para terem esse atendimento,
e, sobretudo, neste tempo de coronavírus, nós não podemos deixar de ter água em casa. Então, que a Prefeitura possa se desdobrar, resolver essa situação de uma vez por todas, porque esses bairros sempre são os mesmos que são afetados. E fora outros que eu ainda não recebi a informação, mas possivelmente também tenham tido a falta d'água. Mas ficar 3 dias sem água, e sobretudo neste tempo do vírus, que o essencial é realizarmos a limpeza da nossa residência, das mãos, realizar a higienização, e as pessoas chegam em casa e não tem água para lavar roupa, para tomar banho, para fazer a higiene necessária. Então fica aqui que a Prefeitura faça uma avaliação, conceda desconto para essas pessoas, ou consiga resolver de uma vez por todas essa questão. Porque as pessoas já não aguentam mais, entra mandato, sai mandato, é o mesmo problema. Sobre a questão das moscas, mais uma vez a população vem reclamando sobre o aparecimento constante de grande quantidade de moscas que estão invadindo as residências, e a população fica apavorada, e com razão, porque a mosca traz muitas doenças. O município hoje tem uma legislação atualizada do assunto, então eu entendo que é somente realizar a fiscalização. Sei que a vigilância sanitária está sobrecarregada com o serviço que tem realizado de vistoria, monitoramento sobre o coronavírus, mas com certeza existe uma forma de montar ou constituir uma equipe para que possa continuar fazendo todas as visitas nos aviários e também nos locais que são potenciais produtores de moscas, inclusive na nossa usina de reciclagem. Então fica o pedido para que reforcem a atenção mais uma vez com este assunto, porque essa semana que passou foi realmente um absurdo, várias pessoas postando vídeos nas redes sociais, encaminhando para a gente, e a gente fica abismado de ver a quantidade de mosca que aparece nas residências. Também gostaria de solicitar ao líder do governo, vereador Manuel Vicente, pois eu recebi uma informação que possivelmente tenha acontecido algum acidente na garagem municipal relacionado a alguma explosão, alguma questão de combustível. Então, se puder, por gentileza, trazer a informação se ela realmente procede e, se não, e também se ela proceder, o que ocorreu e se a Prefeitura tomou alguma providência para resolver um boletim de ocorrência, o que realmente aconteceu. Também aproveito a oportunidade para poder compartilhar com os colegas vereadores que nós fizemos um requerimento pedindo informações acerca de alguns projetos que estavam parados aqui na Câmara Municipal. E nós já recebemos alguns desses projetos para poder discutir nas comissões e futuramente encaminhar para votação. As comissões já estão de posse desses projetos que estavam aqui, e apenas um deles que está sendo discutido entre a Câmara, a Prefeitura e também o Tribunal de Contas. O projeto que ficou é a planta genérica de valores, que é parte que compõe também o nosso Código Tributário, e o prefeito encaminhou um ofício de número 166/2020 ao Tribunal de Contas, pedindo uma dilatação dos prazos que assinou juntamente o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão, celebrado entre a Prefeitura e o Tribunal de Contas. E a Prefeitura diz o seguinte, que até a presente data, a Câmara ainda não colocou em votação o referido projeto, que a mesa diretora da Câmara Municipal sugere a retirada do referido projeto de lei em razão da inviabilidade econômica que ele representa à população, neste momento da pandemia, conforme o ofício 041 de 19 de maio de 2020, anexo. Esta opinião, tenho certeza que é uma opinião de todos os vereadores desta casa para que esse projeto seja retirado. E o prefeito responde ainda que não podemos atender a solicitação da Câmara Municipal para a retirada do projeto, devido ao cumprimento dos prazos estabelecidos no TAG, firmado com esse renomado Tribunal de Contas. Então, eu acho importante que possamos aguardar a resposta do Tribunal de Contas. Não tenho noção das questões temporais de resposta do Tribunal de Contas, mas nós precisamos tomar uma decisão. E acredito que a opinião de todos os vereadores que compõem esta casa é para que o Executivo retire o projeto.
Então, vamos aguardar a resposta do tribunal, porém ela pode ser tardia, mas que possamos continuar na luta para que esse projeto seja retirado por seu autor, que é a Prefeitura Municipal. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Luiz Cláudio Paçoca. Boa noite, presidente, colegas vereadores, povo que nos ouvem pela rádio, pelas redes sociais. Reunião passada eu tratei de alguns assuntos aqui e não pude tratar das questões com o líder do governo e como elas acumularam aqui. Basicamente, o que eu vou falar hoje aqui é para o prefeito Evaldo Barros e para o seu líder aqui na Câmara. Primeiro, em relação ao projeto anunciado lá para a cadeia, que lá será abrigo neste momento de Covid. Então, eu quero dizer que eu acho um projeto totalmente inadequado, num lugar totalmente insalubre, e, se ele vier a acontecer, espero que seja com muita responsabilidade, com profissionais da área de saúde para tratar esses dependentes desabrigados que estão aí na praça, porque, no meu entendimento, aquele lugar não serve de moradia para ninguém. Então, fica aqui a minha preocupação em relação a como esse projeto lá se instalará. Em relação ao Jardim Panorama, questão de água, e em relação à passagem que o líder do governo já falou aqui, da arrumação na rua Antônio Pereira Leite, o colega Beni também mencionou, e a questão do Jardim Panorama, com a água, pelo que eu entendi, é na rua Astolfo Guimarães, é a última rua lá. O que acontece? Quando a caixa não está cheia, ela é no mesmo nível, mais ou menos, das casas daquela rua, então só chega água àquelas casas quando a caixa está cheia. Então, uma coisa simples lá pode resolver a questão de água para esses moradores da parte alta do Jardim Panorama. E o serviço que fez lá para a passagem dos pedestres na Antônio Pereira Leite, amanhã eu vou visitar lá para ver se o serviço que foi feito lá está adequado. Em relação aos funcionários da Prefeitura, quero dizer dos uniformes e dos EPIs para o pessoal que trabalha na limpeza, se o líder puder nos informar, até porque é supervisor de limpeza pública, e o motivo pelo qual alguns recebem insalubridade e outros não, sendo que todos são funcionários da limpeza pública. Como já foi dito aqui hoje também, em relação ao calçamento, foi prometido aqui pelo líder do governo a licitação para a recuperação de calçamento. Porque a conversa que a Prefeitura não tem pessoas, funcionários para fazer esse serviço, ela é verdade e é antiga. Mas a promessa da licitação para fazer esse serviço aqui já foi feita também, então eu queria saber se a licitação para esse serviço está sendo feita ou será feita. Em relação à volta da feira, lá estive, pedi a volta da feira aqui mês passado e fico muito satisfeito dela ter voltado. Em relação ao anúncio que o líder do governo fez aqui, que o prefeito, durante a pandemia, ia suspender a execução das obras. Me parece claro isso. A passarela está parada, enfim. O que eu quero pedir é a volta das obras, porque tem licitações na Prefeitura de calçamento, tem a passarela para terminar, que nós já voltamos aqui, inclusive, mais recursos por conta da crise e da valorização do aço, enfim, esse foi o argumento usado, senão daqui a uns dias nós estamos tendo que botar mais dinheiro para a obra parada aqui. Então, o que eu quero pedir é a volta das obras, até porque hoje pôs lá na praça uma placa sinalizando uma nova obra no município. Então, acho que está na hora de analisar as questões do comitê, sim, mas voltar com as obras paradas no município. Dizer também, se me foi respondido aqui pelo líder do governo, em relação à intenção do prefeito de não terminar o loteamento. E hoje foi dito isso aqui de novo. Então, eu só queria saber do prefeito, só ele pode responder isso, porque foi dito aqui pelo líder do governo, há 2 anos atrás, que o prefeito tinha estado com a dona Henriqueta lá em Brasília e que se ia fazer 50 casas por ano.
Então, quero saber se foi por conta da dona Henriqueta lá que as casas não saíram, ou foi por conta de que não deu, né, para terminar o loteamento que anunciou aqui que não vai fazer nada mais. Fora isso, vereador Rubinho, então as questões que eu tinha para falar para o prefeito, para o seu líder, são essas. Quero dizer, Rubinho, que se hoje a gente pode escutar aqui que eventualmente não dê para fazer o transporte dos cadeirantes da PAI, eu lembro lá atrás, quando eu e o senhor estivemos em Belo Horizonte para convidar a doutora Maria Tereza para aqui estar, para explicar a nova lei, né, do Miroski, e a doutora Maria Tereza veio e também nos explicou, porque naquele tempo estava faltando diesel para transporte dos alunos da PAI. E depois daquela brilhante palestra aqui da doutora, com os funcionários da prefeitura, com os técnicos, com as APAES da região, se chegou a um consenso de que a instituição precisa ser ajudada, e hoje, graças a Deus, os recursos da prefeitura lá estão em dia. Então, coloco na cota do senhor e minha a grande ação de ter trazido, naquele momento de dificuldade da APAE, a doutora Maria Tereza aqui em Itanhandu. Com essas palavras, eu quero agradecer o Omar Barroso Pinto e o Omar Barroso Brito, e o deputado Gustavo Mitre pelo recurso de R$100 mil aportado ao município para a saúde, trabalho do colega Omar, que, amigo do deputado que teve um voto em Itanhandu e disponibilizou agora R$100 mil para a saúde do município. Meus agradecimentos a ambos e, sem me despedir, deixando um abraço aos meus amigos de Guaranésia, Campanha e Três Corações, que estão me acompanhando aqui neste dia de hoje. Vereador Luiz Paçoca, MDB, Itanhandu. Passo a palavra ao vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos vereadores. Boa noite a quem nos está acompanhando pelas redes sociais, pela rádio. Gostaria de desejar uma boa noite também para a dona Imaculada, né, do Padre Chiquinho, que essa semana me fez um pedido a respeito da limpeza da fossa que tem ali, Manuel Vicente. Se puder dar uma atenção, o mato está muito grande, está muito mato ali, na beira também da rua do meio-fio. Se tiver como disponibilizar alguém para ir capinando, para limpar na beira ali mesmo, né, que tem crianças que estão em casa que acaba brincando, perigo de um bicho peçonhento pegar eles ali. Então, se puder dar uma limpada, está muito feio ali no Padre Chiquinho. Foi um pedido da dona Imaculada. Então, dona Imaculada, está feito aí o encaminhamento para o Manuel Vicente. Desejar também uma boa noite, que está nos acompanhando lá, o Geninho, né? Abraço para o Geninho, que sempre está nos acompanhando. O calçamento é uma coisa que pega muito aqui na nossa cidade, está indo vários pontos, né? Mais uma vez, já foi feito indicação por parte do Paçoca, eu também já estou fazendo novamente, o Éder já fez, o Beni tocou aqui na questão da licitação para calceteiro. É uma coisa necessária, próximo ali de onde o Manuel já sabe, eu estou falando que é ali próximo na Rua da Creche, com a próxima casa do açougue ali do Lércio, isso, Francisco Gomes Pinto. Está triste, está parado, está feio. Agora é a época de seca. Na época da chuva não dá para mexer porque está chovendo. Agora é a época, agora de arrumar esse calçamento, né? Então, eu peço uma atenção por parte da Alessandra, secretária de obras, para esse trecho, principalmente, que as carretas acabaram, levantou tampa, boca de lobo, né? E como eu sou um representante aqui do Legislativo, sou cobrado diariamente, todo dia, passo por ali, todo dia sou cobrado. E, novamente, eu vou solicitar a limpeza ali da João Batista Scarpa, que mato está invadindo o meio-fio, tem que fazer a capina e a varreção. Já tem 3 semanas que não é varrido ali. Eu estou contando, Mané.
E o pessoal está me cobrando, Ferraz, você mora aqui na rua. Eu falo, eu estou cobrando. Pessoas com mais de 60 são afastadas, então vamos colocar pessoas mais jovens lá que possam fazer esse serviço. Eu agradeço a limpeza que você pediu, você atendeu lá próximo à academia, ficou muito bom. Porém, o proprietário, a gente tem que, se você puder, na prefeitura, pedir para o Zé Roberto fazer um levantamento responsável de quem é aquele lote, para notificar, para que ele feche. Porque tem carroceiro, ele falou que são carroceiro, não vou citar o nome aqui, mas tem carroceiro que fica jogando lixo lá. Você tirou, ficou bom. Já mandaram foto para mim que está lotado de lixo. E não é só móveis usados, colchão velho, é lixo residencial. Então, mano, se você puder fazer essa gentileza de atender esse pedido e tirar novamente esse lixo que está feio, né? Pode proliferar rato e outras coisas. E a gente posso também ser parceiro e ir atrás também do proprietário e fechar. Agora está sendo mais rigoroso, está sendo multado quem não limpa os lotes, né? Então o cara tem que fechar aí também, o proprietário tem que fechar e manter o lote limpo, né? E todos aqui sempre parabenizam, eu também queria parabenizar todos os profissionais da área de saúde, todos, agradecer a Deus pela recuperação de todos os pacientes que aqui em Itanhandu estão tendo o contágio, mas estão sendo todos recuperados. Graças a Deus, nenhum precisou de atendimento da UTI. Então, todos os enfermeiros, médicos, secretários, motoristas, todos. Que Deus abençoe vocês e eu agradeço em nome de nossa cidade, nossos vereadores, todos aqui agradecem pela atenção e dedicação. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, fique com Deus. Agora é minha vez, vereador Kleberson, fazendo o uso da palavra também por 5 minutos. Começo falando um pouco sobre o trabalho do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Itanhandu. Eu faço parte representando a Câmara Municipal, ou seja, os vereadores, e também a população, uma vez que a Câmara Municipal ela é a representação máxima da população. O comitê ele se reúne normalmente às quintas-feiras, na última semana foi na sexta, devido ao feriado de quinta, e as reuniões são muito extensas, muito assunto discutido, debatido, e é sempre muito difícil tomar as decisões. Muito por causa dos motivos que vocês já elencaram nessa noite aqui, alguns de vocês, por causa das discussões que envolvem hoje a política no país, a população, cada um tem uma opinião. Então, há quem acredita que quem defende a saúde não pode pensar em flexibilização do comércio, da economia. Quem defende a economia parece que é contra a saúde e, na verdade, nós precisamos pensar de uma forma mais ampla, diferente. Eu sempre falo que saúde e economia são uma coisa só nesse momento. Ou, aliás, precisam andar juntas, porque para a saúde funcionar ela precisa de recurso financeiro. E os recursos financeiros só vão existir se a roda estiver girando, se a engrenagem estiver funcionando. O trabalho do Comitê de Itanhandu é muito técnico. Eu já disse algumas vezes, eu talvez seja o menos técnico. Existem outros que não são técnicos da saúde, mas por uma questão de estratégia estão, seja representante da polícia, do setor econômico, dos comércios, enfim. Mas é um comitê muito técnico, que analisa as questões tecnicamente. Então eu ouvi aqui hoje a demanda que o vereador Beni nos traz, a demanda que o vereador José Aldair traz, já começou a ser analisada pelo comitê na última reunião, mas é sempre muito delicado tomar as decisões. Hoje nós vemos que a cada novo decreto a população se manifesta de uma forma. Se o decreto flexibiliza mais um pouco, há aqueles que elogiam e há aqueles que criticam, e vice-versa. Sempre será assim, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu modo de ver. Eu tenho defendido sempre o trabalho, porque eu acho que o trabalho dignifica o homem e o homem e a mulher precisam do trabalho para a sua sobrevivência. Essa é uma grande verdade. Mas há que se pensar também que a questão da saúde é tão importante quanto.
E por isso, talvez a academia ainda não teve uma flexibilização maior, porque no plano, inclusive Minas Consciente do Estado, a academia seria a última a ser aberta junto com igrejas, shoppings, mas nós vemos que algumas cidades já estão abrindo shopping. São Paulo abriu o Brás no final de semana, com 4 horas só de funcionamento. Algumas coisas eu não consigo entender, porque libera só 4 horas de funcionamento no maior comércio do Brasil. O que vai acontecer? Gerar tumulto. Todas as pessoas estarão lá no mesmo horário, o que prejudica. Então, eu acho que nesse sentido o Itanhandu está indo muito bem com a questão da flexibilização. Essa palavra não está saindo hoje. Mas eu também estive lá na feira contribuindo, encontrei com o vereador Luiz lá no sábado e fiquei muito feliz. Alegria estampada no rosto dos nossos produtores rurais, que falaram, a gente tem medo também, está muito difícil, mas nós precisamos trabalhar e vender a nossa produção, os nossos produtos orgânicos da terra, e enfim. Então a feira funcionou, ainda com um movimento muito tímido, muito pequeno, mas que já ajudou muito os nossos comerciantes. Lembrando que a feira abriu somente para produtor rural nesse momento de Itanhandu. Não tem roupa, não tem nenhum outro tipo de mercadoria que não seja os nossos produtos da terra. E os nossos produtores rurais ficaram felizes e funcionou muito bem a feira nesse sábado. E eu fiquei muito feliz com essa liberação. Acredito que a flexibilização vai seguir o seu caminho natural. E nós estamos já discutindo a questão das igrejas, a questão dos comércios que ainda precisam de uma flexibilização maior. Foi citado pelo Bem na Academia, pelo José Aldair Lanchonetes e Bares. Temos também os restaurantes que já têm uma autorização para funcionar, mas de acordo com a opinião dos proprietários, ainda tímido também, ainda pequeno, enfim. Nós temos que seguir dia a dia. A partir de agora, eu ouvi um especialista falando na televisão ontem que vai ser um zigue-zague. Se nós tivermos números bons, como Itanhandu tem, podemos soltar um pouco mais. Se por acaso, como acontece em algumas cidades hoje, for preciso, mais uma vez, puxar a corda mais um pouquinho e aumentar o isolamento, isso também vai acontecer. É um desafio totalmente novo, é um ano novo, um ano diferente, e nós precisamos, com muita responsabilidade, pensar dia a dia, semana a semana, mês a mês. Eu tenho muita fé de que logo vamos vencer isso. Falando rapidamente aqui sobre a divulgação que a Prefeitura fez com relação à cessão provisória que o Estado faz do prédio da ex-cadeia para o município. Existe um projeto, uma ideia da assistência social, comandada hoje pelo Ellison Meirelles, de alocar lá os moradores de rua. Eu entendo que aquele local não é o mais adequado, mas como a secretária de Obras anunciou que vai passar por algumas reformas e adaptações, eu entendo que será algo positivo para o município. Vez porque quem mora na rua, debaixo da ponte, lá vão ter uma coberta, sobretudo nesse momento de tanta vulnerabilidade com esse vírus circulando por aí. Então eu espero mesmo que tenha uma reforma com o mínimo necessário para que pessoas possam morar lá provisoriamente. E para finalizar, dizer que eu fiquei muito feliz com a notícia de que o nosso hospital já tem 5 UTIs. São UTIs para combate ao coronavírus, tão somente para isso. São 5 respiradores. E já passou a constar essas UTIs de Itanhandu na divulgação da nossa região de Varginha, como leitos disponíveis para a população. Então, é uma notícia muito boa para a nossa população. Lembro que nós temos 33 casos confirmados de coronavírus, 32 recuperados. Desses, 15% precisaram fazer uso do hospital para recuperação, mas mais por uma questão de acompanhamento, devido à questão de risco. Nenhum precisou usar respirador até esse momento. Essa é uma notícia muito boa. Mas se por acaso, e Deus nos livre disso, alguém precisar de uma UTI, Itanhandu hoje já tem 5. Essa é uma notícia muito boa. E com essas palavras me despeço, vereador Kleberson, do PSDB. Passando à ordem do dia, nós temos 2 projetos para discussão e votação e submeto ao plenário a possibilidade de discutirmos de maneira global esses projetos, na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno. Os que estão de acordo permaneçam como estão, como de costume. Passemos à discussão e votação do projeto de lei 027/2020, apresentado pelo prefeito, que dispõe
sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 28.181,50 por superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior. Pareceres. Parecer número 27 da assessoria jurídica. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Poder Executivo local pretendendo autorização para abertura dos créditos adicionais especiais para superávites financeiros, em relação aos projetos 27 e 28. A abertura dos créditos adicionais encontra aso nas disposições da Lei 4.320/64, a saber, nos artigos 40 e seguintes. A pretendida abertura por imperativo da Lei das Finanças Públicas, além da devida autorização legislativa e da exposição da necessidade do gasto, depende também da indicação de recursos disponíveis. Quanto à iniciativa para deflagrar processo legislativo, não detecto vício, posto que observada a iniciativa privativa do prefeito. No tangente aos textos técnico-redacional, entendo que estão adequados. Destarte após apreciação e parecer favorável, dou outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final e opinando obrigatoriamente Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, sejam os projetos submetidos ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples. Uma vez aprovados, sejam remetidos ao alcaides para sanção e promulgação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica e legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A Comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Iniciando discussão e votação, como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Aprovo. Vereador José Aldair? Senhor presidente, o projeto trata-se de devolução de recursos financeiros provenientes de convênio com o governo federal para calçamento de ruas. Ou seja, se não me engano, acho que é na rua Zequinha Pinto, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Essa devolução foi provocada em virtude da licitação, ou seja, o custo dessa obra, pelo que previa na licitação, ficou mais baixo do que o orçamento feito. E isso corresponde a uma fatia boa de um valor significante. Com R$27 mil daria para calçar um bom trecho de outras ruas, possivelmente. E isso acontece em função da tabela SINAP também, que o custo dessa tabela SINAP, o mesmo que é aplicado no grande centro, é aplicado aqui também no interior. E sendo que no interior o custo de material para calçamento fica muito mais baixo. Ou seja, nos próximos projetos, o município, no seu departamento de engenharia, deverá de atentar para que esses custos sejam considerados custo de tabela da região e não pelo custo da tabela SINAP, e com isso a gente aproveita bem a aplicação dos recursos financeiros que é transferido para tal fim. Então, isso é o que eu entendi do projeto e que eu posso levar à nossa população a razão por que esse projeto está tramitando aqui nessa casa. Meu voto é favorável, até porque não tem uma outra solução que, caso seja rejeitado o projeto, o município ficaria inadimplente e não seria mais beneficiado com outros tipos de convênios. Então, por essa razão, meu voto é favorável pela devolução. Com o voto, vereador Luiz Cláudio. Presidente, eu vou usar da minha justificativa aqui agora para os dois projetos que nós vamos votar hoje, porque os dois tratam de devolução de recursos à União, ao governo federal, e ambos são de calçamento. E eu aproveito também para pedir para o líder do governo confirmar se as licitações de calçamento que o município se propõe a fazer em função dos recursos obtidos através dos deputados estão em andamento ou serão feitas pelo motivo que aqui vou repetir, porque eu já falei isso aqui um dia. Quando for fazer licitação de calçamento, existem algumas possibilidades. O vereador Zé Aldair acabou de dar uma ali, que é ter outro parâmetro do preço do metro quadrado da obra. Ou, quando for fazer calçamento, colocar no custo da obra a adequação, os trabalhos de máquina, enfim, para o devido calçamento.
Por que eu estou dizendo isso? A gente fica tão feliz quando a gente ganha 100 mil de um deputado para a saúde do município, toda hora anuncia recurso aqui do governo federal para calçamento, 99% desses calçamentos são recursos do governo federal. Os 2 projetos que nós vamos votar aqui hoje são do deputado Rodrigo de Castro e Bilac Pinto, para calçamento, mas do total de quase 500 mil, nós estamos devolvendo 90. Então, está em tempo para a readequação das licitações de calçamento que lá existem, para que não precisamos passar por isso. Não é bonito votar devolução de recurso. É tão difícil arrumar o recurso. Então, peço essa atenção à secretária de Obras. Eu já havia pedido isso quando do requerimento da CPI do calçamento da Rua do Matadouro, porque lá era para fazer o serviço do calçamento com máquinas da empreiteira. E as máquinas da prefeitura fizeram lá, e, enfim, o desdobramento disso, todo mundo está cansado de saber. Mas existem formas de fazer com que não precisemos devolver recursos de convênio. Então, fica novamente esse pedido à Secretaria de Obras, ao Departamento de Licitação, ou a quem competir, porque o que não dá é para, em tão pouco tempo, 2 convênios de em torno de R$498 mil, a gente ter que devolver 100. Então, meu voto é favorável pelas questões jurídicas, financeiras e contábeis que o projeto exige. Mas, com muita tristeza, vamos devolver hoje aqui R$100 mil para o governo federal de recursos que podiam estar calçando outras ruas do município. Essa é a justificativa para os 2 projetos e eu, naturalmente, aprovo. Como vota, vereador Manuel Vicente? Aprovo. Vereador Paulo Henrique? Também aproveitando dos argumentos utilizados pelos colegas, existem diversas formas e maneiras de podermos reaproveitar esses recursos. O colega vereador José Aldair, também o colega Luiz Paçoca, apresentaram 2 maneiras de podermos aproveitar o recurso na sua integralidade para que não seja necessária a devolução. Hoje estamos votando para devolver quase R$100 mil, o que poderia, com certeza, estar beneficiando outras ruas do município para o calçamento. Mas, contudo, o projeto é legal e não há outra solução que não agora votar pela devolução dos recursos. O que poderia ter sido feito, deveria ter sido feito antes, quando ainda na fase em que o projeto e também o registro do convênio estava sendo realizado. Portanto, diante dessas apresentações e explicações, aprovo. Como vota, vereador Ferraz? Também aprovo. Antes de declarar aprovado, só um rápido comentário, que realmente o município vem tendo esse problema há longos anos já, por causa dessa questão da planilha SINAP mesmo, de fato. Mas eu me lembro que numa conversa com a Alessandra, ano passado, ela já disse que nos novos convênios, nos novos calçamentos, já não tem esse problema mais. Desde que ela assumiu a Secretaria de Obras e observou essa falha, ela já começou a elaborar um projeto que chegue mais próximo possível. Muito dificilmente vai conseguir usar o recurso na sua totalidade, mas tentando ao máximo reduzir a sobra, para que o município de Tenandu possa não sofrer prejuízos com essa situação. Declaro aprovado o projeto de lei 027, passando a discussão e votação do projeto de lei 028, apresentado pelo prefeito municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 67.726,27 por superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica, Legislativa e Numérica estão de acordo com o projeto. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente e se trata de matéria constitucional. Como voto, vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Presidente, projeto 027 e 028
conforme já foi dito nessa casa, e vindo para cá, analisado pelas comissões, ele devolve R$ 95.907,77 de obras de convênio para calçamento da rua Zequinha Pinto e Joaquim Teodoro da Fonseca. Certo. Tudo que foi dito, entre erros e acertos, o importante é que a gente sempre procure mais o acerto do que o erro. E como já disse os vereadores, com as ideias que deram, Zé Odair e o Paçoca, e já foi falado pelo senhor que a Alessandra já deu esse passe, o importante é que a gente não pode deixar de trabalhar. Vamos sempre seguir em frente a passos pequenos, médios e grandes no futuro. Aprovo o projeto 028 também. Vereador Luiz Cláudio. Presidente, só para complementar, essa devolução que fazemos hoje significa quase 20% dos valores recebidos, e se a secretária realmente atentou a isso, né, que bom, porque são recursos do deputado Rodrigo Castro e do deputado Bilac Pinto que chegaram nesta administração. Então, eu aprovo o projeto. Vereador José Odair, que eu pulei e peço perdão. Sem problema, presidente. Só para complementar do Rubim, tem a Rua Lami também, Rubim, que também faz parte dos dois convênios. Senhor presidente, como já mencionei, já apresentei as minhas justificativas no projeto anterior, são as mesmas que também, para não ficar repetitivo, são as mesmas que uso para esse projeto e que só alteram o valor. Nesse caso, também tem a minha aprovação. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Pelos motivos e razões já apresentados, aprovo. Vereador Ferraz. Também aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei 028. E antes de encerrar, só prestando uma informação importante aos vereadores e também à população. Essa casa aprovou, nesse ano, um pedido de abertura de comissão especial de inquérito. E nós finalizamos os nossos orçamentos. Nós já temos um advogado que vai prestar esse serviço de assessoria à Câmara Municipal. Só estamos finalizando o contrato por questões de dotações orçamentárias e fonte de recursos essa semana. E pretendo baixar a portaria na próxima segunda-feira, para que a comissão, que ainda não foi oficializada devido à portaria, mas que nós já sabemos quem são, já possa começar a se preparar, que aí a partir da próxima segunda-feira entra em vigor a portaria, que terá um prazo de 45 dias para o funcionamento da SEI. Com essas palavras, agradeço aos vereadores, aos funcionários da Câmara, que tanto contribuem conosco aqui nos trabalhos, a toda a população, desejo que Deus continue abençoando a nossa cidade. Declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, se realizará no próximo dia 22 de junho de 2020. Boa noite a todos.